E estamos começando mais um Porque Valdemar, Danilo, temos muito a falar sobre poucos jogos porque estamos chegando no fim de temporada, o Campeonato Brasileiro vai afunilando, a Copa do Brasil vai afunilando e esse meio de semana a gente teve 4 jogos muito bons que a gente vai discutir aqui. É o pico do ano, né? A Sem gente chega dúvida. no ápice do ano, vamos fazer aquela analogia com um filme, né? Quando você tá vendo um filme, chega o ápice do filme e a partir dali já é direcionado pro final. E essa semana, os 4 jogos da Copa do Brasil foram muito bons, todos os jogos foram muito bons. De assistir, de comentar, de ver o pós-jogos, os jogos foram muito bons. E a gente começa por qual? Acho que a gente pode começar na ordem que os jogos aconteceram, né? Começando com o jogo mais cedo da quarta-feira, que foi Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza, que muitas pessoas, eu acho que estava nesse bolo, estava falando que o Fortaleza talvez não fosse dar tanta importância para esse jogo, porque começou a sair, né, da areia movediça, que é a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas foi um time muito aguerrido, jogou para cima do Fluminense do Diniz, sabe? Fez um jogo de 2-0 assim, rápido, jogando pra cima, em cima do Fluminense que não estava jogando mal como jogou contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, mas que o Fortaleza cresceu pra cima dele. E você tem um pênalti duvidoso, para falar o mínimo, por conta de todas as circunstâncias que a gente já vai debater. E aí o Fluminense cresceu de volta no jogo, porque esse que é o lance, né, que a gente fala. Não foi que o pênalti fez com que o Fortaleza perdesse, mas você muda a mentalidade do jogo, né? O Fluminense cresce, o Fortaleza sente o baque, e o time do Diniz é um time que ele sabe aproveitar a oportunidade, nem parece o Diniz, né? Falando assim, não, o time do Diniz sabe aproveitar a oportunidade. Empatou o jogo, como já tinha feito 1-0 lá em Fortaleza, acabou que levou a vaga na semifinal. Eu tinha dito no episódio anterior que o Fortaleza ia jogar a vida nesse jogo, porque o Brasileirão ele já deu aquela encaminhada, né? Ele já conseguiu sair daquela zona de desconforto. Nem tanto, ainda tá lá perto, mas ele já saiu do. Tipo, já botou o nariz pra fora da areia, né? Sim. Então, assim, eu imaginei que o Fortaleza ia fazer um jogo muito bom. Foi sacrificado da Copa do Brasil por conta de um erro de arbitragem. Para mim, o segundo gol do Fluminense, o Cano estava impedido. A linha tracejada mostra que a cabeça dele está um pouco à frente, né? Então, a cabeça também faz gol, então Sim. é impedimento. E aí eu acho que ele foi um pouco prejudicado, mas um jogo muito bom. O Fortaleza jogou demais, jogou muito forte, o primeiro tempo principalmente. E aí achou aquele pênalti, o Fluminense voltou pro jogo, fez a pressão normal de um time que tá perdendo 2-0 e faz 2-1 e precisa do empate para se classificar. Fez a pressão, achou mais aquele gol do Cano que estava impedido, mas foi validado e acabou eliminando o Leão. O Leão foi eliminado. Mais um Leão eliminado, mas eu acho que assim, isso também mostra a importância de você valorizar o seu jogo dentro de casa. Porque o Fortaleza ainda estava. Ele estava numa situação pior no jogo de ida do que ele estava nesse jogo de volta. Né, quando ele jogou em Fortaleza, agora no campeonato ele está respirando mais. E querendo ou não, ele não jogou da mesma maneira em Fortaleza, diante da sua torcida, onde o empate teria sido crucial para ele nesse momento, porque foi 2-2, poderia ter ido para pênalti. Pênalti, eu não acho que seja loteria, mas pênalti também não é o que define o melhor ou o pior, sabe? É questão de cobrança. Mas eu acho que o Fortaleza, ele não sai, digamos assim, na pior. Eu acho que se ele não tivesse resolvido a situação no Campeonato Brasileiro, essa eliminação teria doído mais. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu acredito que o Vojvoda é um excelente treinador. Ano passado foi muito questionado, que falaram que foi só uma fase, que ele conseguiu resultados que não demonstravam o tipo que Fortaleza era, mas esse ano ele veio demonstrar que ele é um excelente treinador. É claro que tem um elenco mais enxuto, então quando ele priorizou Libertadores... Que foi uma decisão de diretoria, né? Valia Quando pena ele dizer também. priorizou Libertadores e largou o Campeonato Brasileiro, quando priorizou a Copa do Brasil e largou o Campeonato Brasileiro, o time vai sofrer, porque na hora de jogar o Brasileirão com o time reserva, que é um time que já é bem mais limitado que o titular, ele acabou ficando lanterna, amargou a lanterna por muito tempo. E conforme ele foi sendo eliminado das Copas, ele veio trazendo as forças de volta pro Brasileirão e conseguiu sair ali da zona, né? E o Fluminense também, ele não tem muito assim, esse elenco para fazer essa distinção, mas o Diniz ele tá praticamente não poupando, ele tá poupando os jogadores cruciais, então ele tá jogando o ano inteiro basicamente com o time titular e poupa um ou outro, e é o que vem trazendo assim, eu acho que assim, vem trazendo essa regularidade do time do Diniz, ele não poupar tudo de uma vez, né? Porque
eu acho também que vai chegar um momento que o time do Fluminense vai esgotar, e isso talvez seja um problema já ali na reta final do Brasileirão, ali nas finais de Copa do Brasil, porque ele não tá saiu da Libertadores, nem não tá na Sul-Americana também. Então ele vai ter que ter esse cuidado agora pro final assim da temporada, porque senão o time cai muito de rendimento, o time cansado, é um time que não tem muitas peças de reposição. E um elenco mais velho também, né? Que quando sai o Ganso, quem entra, quando sai o Cano, tem o Marrone que eles trouxeram agora, né? Sim. Que era do Vasco. Sim. E aí eles trouxeram agora de volta, tá jogando fora, então é um jogador pra fazer a substituição, mas depois que sai o Arias, entra quem, né? Aí tem um menino no Marcos Paulo, não. Enfim, um meia novo que tá sendo visado pelo time da Inglaterra, inclusive. Então quando sai essa garotada, aí tipo, é um elenco que tem os principais jogadores que são mais velhos, como Ganso, Cano, Felipe Melo, né? E o Nino fez uma partida horrível, que foi substituído logo no primeiro tempo também, né? E o Tite tinha ido pro Maracanã pra ver o Nino jogar. Ele não é um mau jogador, mas fez um péssimo jogo ali. E é engraçado que esse lance de priorizar, eu acho que passa também pelo que a gente vai discutir mais à frente do Brasileirão, que é, se o Palmeiras ganhar do Flamengo, eu acho que o Fluminense já vai priorizar a sua Copa do Brasil também, porque mata-mata, querendo ou não, você consegue, mesmo com um time cansado, instigar, né, o seu elenco, fazer aquela motivação. Querendo ou não, o Fluminense tem potencial para ganhar do Corinthians, né? Tem elenco, tem time para fazer 2 jogos muito parelhos, e ser superior, até pelo menos vem jogando bem melhor que o Corinthians na temporada. Mas eu acho que essa definição vai vir no final de semana. Eu acho que o final de semana pode bagunçar muito e deixar mais interessante essa rodada aí, essa reta final, né, o ápice do ano, para a gente que gosta de acompanhar futebol. Passando para o jogo das 9h30, os jogos das 9h30, queria começar falando do Flamengo e Atlético Paranaense, que foi um jogo que, como eu esperava, com o Atlético Paranaense mais retrancado, propondo pouco jogo, embora propondo mais do que no jogo de ida. Mas eu devo dizer que uma coisa que me irritou bastante nesse jogo, cara, foi o quanto o Atlético batia no início. Sabe, me pareceu proposital, porque o Felipão também já é cobra criada no futebol. Dava um tostãozinho aqui, dava uma entradinha aqui, aos poucos, ao ponto em que o Klaus começou a parar tudo. Porque no início o Klaus começou a deixar e o Atlético Paranaense batendo. Quando eles viram que o Klaus começou a marcar, foi quando eles deixaram o Flamengo começar a entrar na pilha deles. Sorte que o Flamengo não entrou, né? E conseguiu jogar. Mas eu senti que essas faltinhas no início foram para minar o jogo do Flamengo, que quase deu certo. O início do jogo ali foi bem esburacado pro Flamengo, mas entra naquilo que a gente falou depois da rodada do Brasileirão passado, no último podcast, que é o Atlético Paranaense não sabe se reinventar depois que ele toma um gol. O Felipão ainda troca, coloca atacante, e o Flamengo perdeu gols que não poderia perder também para liquidar logo a fatura, mas é um time, e eu vou repetir aqui, limitado, assim como o Felipão é limitado. Eu tenho uma outra visão também sobre o Felipão. O Atlético Paranaense é um time que, toda vez que o Flamengo vai jogar lá na Baixada, dá trabalho, o Flamengo dificilmente ganha ali. Então, esse reflexo do Atlético Paranaense, que é o time que é hoje, é totalmente do treinador. Porque o Atlético Paranaense não é um time que se defende, né? É um time que busca jogo, que tá dentro de casa, ele vai sufocar, ele vai pressionar, vai em busca de um gol cedo. Esse é o time do Atlético Paranaense que a gente tá acostumado de ver. Por exemplo, ano passado, o Atlético Paranaense ganhou 3-0 no Maracanã do Flamengo, e o técnico era o nosso queridíssimo, Valentim, grande treinador, Alberto Valentim, né? Então, é estrutura de como o técnico gosta de jogar. Porque o Atlético Paranaense não é esse time. Esse time que se segura. Ontem o Felipão começou com 3 zagueiros e 3 volantes. Olha, eu tenho uma visão de que futebol é 11 contra 11. O Flamengo, óbvio, tem os jogadores, né? Tipo, Arrascaeta, acima da média, né? Com regularidade altíssima. Mas futebol é 11 contra 11, todo mundo tem 2 pernas e 2 braços. Óbvio que tem jogador que tem tecnicamente é muito melhor que o outro. Mas você não pode ter medo. Eu acho que o futebol a gente tem que entender que são 11 pessoas contra 11 pessoas. São 11 seres humanos contra 11 seres humanos. Então você pode atacar, você pode defender, mas você pra você ganhar um jogo ou se classificar, tu tem que... Se tu não fizer gol, tu não vai se classificar. Porque o time pode muito bem se defender, mas fazer um gol. O Atlético Paranaense ou o Santos, nesses 2 jogos, eu acho que não fez uma defesa difícil. Pra não falar que ele não fez defesa difícil, teve um lance no segundo tempo que o volante do Atlético Paranaense, o Eric,
Conseguiu, puxou pra esquerda, que não era uma perna boa dele, bateu de esquerda e o Santos defendeu com uma mão jogando pra escanteio, sem muita dificuldade. Então o Atlético Paranaense teve um outro lance no final do jogo, já com o Coelho, do bate e rebate, a bola sobra, ele chuta cruzado, também passa direto, não toca em ninguém, vai pra fora, o Santos acompanha a bola. Então, não tem como, o Filipão ele abdicou de jogar, ele não quis jogar futebol, e essa não é a identidade do Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense deveria rever isso, porque ele tá jogando futebol que o próprio clube não vem jogando há muito tempo. O Atlético Paranaense é um time agressivo. Sim. E sempre foi um time agressivo. E ele tem jogadores que podem ser um time agressivo. Canobio é um excelente jogador. Tem o Terãs, né? Aí ele tem o Coelho, que não tem como ser banco de um time desse. O Coelho chegou a peso de ouro aí do Bragantino ano passado, que fez uma temporada muito boa pelo Bragantino, e chegou custando muito caro, um dos maiores valores que o Atlético Paranaense gastou na história. Mas é banco no tipo de futebol que o Felipão se propõe a jogar. Mas, novamente, futebol e propõe, né? Porque ele botou 3 volantes, 3 zagueiros, soltou Terãs e Pablo se virem aí na frente, e só quem passava bastante eram os 2 laterais, que eram o Abner e o Kelvin, que apoiavam muito e estavam tranquilos porque 3 zagueiros fortes e altos, então para tentar barrar aquela jogada aérea do jogo do fim de semana do Brasileirão, que foi 4 gols de cabeça no escanteio, mas aí tipo assim, ele conseguiu frear isso, mas só que mesmo com 3 zagueiros e jogando com os 2 laterais, o Flamengo sempre jogou bem pelas pontas, né? Rodinei sempre passava todas, ele chegava na linha de fundo quase em todos os lances que o Flamengo atacava. Rodinei jogou bem, inclusive. O Rodinei ofensivamente, que é o que o time do Flamengo é, um time ofensivo, como o Rodinei, assim, todo mundo tá falando, eu juro que eu vi alguém dizendo que era pra ele ir pra seleção. Eu vi isso também. Só que é o seguinte, o Rodinei, ele tá num time hoje que joga com a bola e ofensivamente. Então ele quase não não tem a necessidade de mostrar as dificuldades defensivas que ele tem. Então, o Flamengo, como é um time que joga sempre com a bola e pra frente, o Rodinei tem potência, velocidade, força física muito grande. Então, essas coisas sempre vão prevalecer no jogo do Rodinei. Sim. Então, é por isso que a gente vê que ele tá num momento muito bom. O Flamengo não é um time que se defende muito. É um time que mais ataca do que se defende. Sim, sem dúvida. Então a gente acaba destacando o Sérgio Rodinei, mas não tem como, a seleção não tem como. Não, tem e que ser outras mais pessoas completo. confundem fase com ser bom jogador. O Rodinei nunca foi um bom jogador. Nunca foi, mas o Flamengo vive grande fase e puxa ele pra cima junto. Mas é porque a gente ignora, mas diversos jogos que o Flamengo ganhou e que jogou bem, tem falhas do Rodinei, um erro que acaba não dando em nada, não compromete. Não é que nem o jogo contra o Corinthians, né, que teve o gol contra. Mas o Rodinei não é um bom jogador. Ele é um jogador que encaixaria em muitos times da Série A? Sim, mas isso diz mais sobre a média da Série A do que sobre o próprio Rodinei. Ele hoje é o elemento mais fraco do Flamengo. Junto com, acho que tem uma coisa que o Mauro César fala e eu concordo muito. O Flamengo no time titular tem 2 bombas que podem explodir a qualquer momento, que é Léo Duarte e Rodinei. E espero que não exploda, porque de fato são os 2 jogadores assim que, enquanto o Rodrigo Caio estiver fora, o Léo Duarte vai ser titular e tá jogando muito bem. O Léo Duarte tá jogando muito bem, não errou nada, não tem errado nada nos últimos jogos. E o Rodinei também. O último erro dele foi esse com o Corinthians. O pessoal ainda tirou um pouco da culpa dele, que o Fabrício Bruno dá uma furada, não chega na bola e a bola Sim. acaba não chegando no susto pra ele. Mas enfim, eu acho que o Flamengo propôs o que ele propôs. O que ele propôs desde quando o Dorival chegou, né? Que é jogar pra frente, né, ser um time mais ofensivo, cada um jogando na sua função. Sim. Porque o Paulo Souza inventava, botava Everton Ribeiro de ala esquerda, Marinho de ala esquerda, Bruno Henrique de ala esquerda. Então, tipo assim, e tinha muita coisa assim que os jogadores ficavam desconfortáveis de fato. Porque a gente sabe, tipo assim, tem um jogador que faz várias funções, Sim. que gosta disso, tipo, me bota pra jogar que eu vou jogar em qualquer uma que você quiser. Mas tem um jogador que fala, eu sou bom aqui. Eu posso fazer outra função, mas eu sou bom aqui. Sim. E aí ele quer jogar na dele. Então, por exemplo... E quando o jogador tá mais confortável, ele joga melhor. Ele pode até ser bom, mas quando não tá confortável, ele não vai ter 100% ali. Exatamente. E aí, tipo, por exemplo, o Gabigol, ele tá desconfortável na posição que ele tá, mas só que ele tem identidade de ele tá jogando, que ele jogou a vida inteira ali no Santos. Ele jogava de ponta direita pra puxar pra dentro. E, por exemplo, um dos momentos que ele foi mais felizes assim no Santos de
tá com uma atuação muito boa foi quando ele jogava com o Ricardo Oliveira de centroavante. Que ele jogava justamente na ponta direita pra puxar pra dentro. Ele fez muito gol assim, inclusive. Tem um gol no Palmeiras que tem um jogo contra o Palmeiras também, que ele faz os 2 gols assim no mesmo jogo. Então, mas a gente vê que hoje ele não tá totalmente confortável nessa função. Mas ele faz e não se incomoda assim. Agora é diferente do botar o Everton Ribeiro de ala esquerda. Isso é verdade. Mas aí o Filipão, voltando pra finalizar do Filipão, eu acho que o Atlético Paranaense tá com um técnico que não tem a identidade que o clube tem. É basicamente isso. Eu só queria, antes da gente passar pro jogo do Corinthians, destacar que partida fez o Felipe Luiz, cara. A gente sempre fala aqui, né, antes da gente gravar, a gente fica batendo papo de futebol também, que o Felipe Luiz é um cara que compensa a falta de velocidade e habilidade dele com a técnica. E a técnica dele fez muita diferença nesse jogo, cara. Fez uma partida, assim, acho que nota 10 do Felipe Luiz. Eu não tenho uma crítica a fazer ele nesse jogo. E fazia tempo que eu não vi. Acho que desde 2019 eu não vi o Felipe Luiz jogar assim. Num jogo que só tem elogios, sabe? E é legal ver, porque ele é um cara que eu gosto. Né? Desde que ele jogava na Europa, quando ele jogava ainda pela seleção, sempre achei ele um bom jogador. E que bom que ele consegue ainda se encaixar nele, que é um dos mais velhos do elenco, mas ele é um dos mais velhos do elenco que ainda é titular, né? Se a gente for pegar a geração dele, todos são reservas, menos ele. Exatamente. Né? O que o Felipe Luiz mudou do Dorival pra cá foi o seguinte: ele não vai mais no fundo, você não vê mais o Felipe Luiz ir no fundo. O Rodinei sai, ele faz a terceira zagueiro aqui e constrói a jogada pelo meio. Tanto que quem tá abrindo é o Arrascaeta e o Pedro auxiliando ele como um atacante. E o Felipe Luiz armando pelo meio, que seria teoricamente a função do Arrascaeta, e pro Felipe Luiz estar na ponta. Para justamente quem vem do meio voltando pra zaga para marcar, tem a diminuição do espaço, então tu consegue atingir bem assim, tu não consegue deixar o buraco na lateral. E ele marcou muito bem, jogou muito bem esse jogo. Diferente do outro lado que acontece, que o Everton Ribeiro puxa pra dentro e o Rodinei passa no corredor. Justamente dividindo aquele corredor ali com o Gabigol. Sim. Então, tipo, são coisas totalmente diferentes. Tu não vê hoje o Felipe Luiz indo no fundo. Até porque você tem ele com 37 anos, ele ir no fundo, pra ele voltar, vai ser complicado. Passando pro segundo jogo das 9h30 da quarta-feira, a gente teve o Corinthians com uma missão muito ingrata diante do Atlético Goianiense. Não só conseguiu reverter a situação, como deu um baile em cima do Atlético Goianiense do Jorginho. E que foi um jogo que, apesar do hat-trick do Yuri Alberto, ele ficou mais marcado pelas picuinhas ao redor do que o próprio jogo, que eu sempre acho uma bobagem, sabe? Futebol tem que ser sempre o astro principal. E acabou que, por conta de coisas do Jorginho, por conta de coisas da diretoria do Corinthians, o jogo acabou sendo ofuscado, mas excelente jogo. Acho que o Vitor Pereira mostrou que ele tem, sim, repertório, né, que é algo que a gente critica, que eu critiquei bastante no Felipão. O Vitor Pereira tem repertório, esse Corinthians sabe mudar a forma de jogar. E sabe usar a torcida, cara. A torcida do Corinthians Itaquera é muito forte, pressiona. Um time que não tem tanta tradição quanto o Atlético Goianiense, né? Você vê uma torcida que canta 100% do tempo, deixa pra protestar só no final, isso muda, isso influencia na cabeça dos jogadores. E o time comandado pelo Jorginho é fraco tecnicamente, sabe? Não é nenhuma questão que seja o elenco. O Jorginho é um técnico fraco. Fraco em o que ele propõe, fraco na maneira que ele organiza o jogo. O grande Jorginho. Foi grande jogador, beleza. Como técnico, ele é mediano para baixo. Está fazendo um bom trabalho para o Atlético Goianiense? Está fazendo um bom trabalho para o Atlético Goianiense. Mas se esse time quiser alçar voos mais altos, não é na mão do Jorginho que ele tem que ficar. Mas voltando novamente ao futebol, a gente vai falar das picuinhas daqui a pouco. Eu acho que o Corinthians percebeu que a vaca está saindo do poste no Brasileiro, e que, dependendo do resultado do final de semana, vai ficar cada vez mais difícil, e vai apostar tudo agora na Copa do Brasil, e jogou com raça porque, cara, era difícil. 2-0 era muito difícil. Foi lá, meteu 4-1, dominou, tomou um gol ali já depois de 4-0, o jogo já estava praticamente finalizado, e mostrou que ele vem forte para pegar o Fluminense já na próxima rodada. Olha, eu sei exatamente o que aconteceu com o Corinthians. Tem um negócio chamado numerologia. Ela que foi ocupada, eu vou te falar o que aconteceu. O William saiu, liberou a 10. O Roger Guedes foi o quê? Pegou a 10. Aí a 9 do Roger Guedes sobrou, e o Yuri Alberto falou, eu sou o 9. E foi exatamente esses dois jogadores que arrebentaram no jogo. O Vitor Pereira falou que não dava pra jogar com os dois. Jogou com os dois de atacante, o Roger Guedes como um segundo atacante, jogando atrás do Yuri Alberto. E os dois jogaram demais. O Roger Guedes só não fez gol porque a trave não quis, porque o goleiro não deixou,
bola passou perto, mas o que ele jogou de bola nesse jogo contra o Atlético Goianiense foi brincadeira, jogou muito. Então ele pegou a 10, ele falou, eu sou o camisa 10 do Corinthians, depois da saída do William. E o Yuri Alberto pegou 9, que é do matador, e fez 3 gols. Então, assim, eu acho que eles acabaram mostrando que podem jogar juntos. São 2 atacantes inteligentes, leves, né? É muito diferente, por exemplo, da dupla do Flamengo, que é Pedro e Gabigol. Não, o Gabigol é um jogador mais versátil, mais leve, mas o Pedro é um jogador mais fixo, 9, mas muito inteligente também quando sai da área. Mas já os 2 do Corinthians não, são jogadores mais novos, mais leves, e que se movimentaram o jogo inteiro ali na frente, trocando de posição, e jogaram muito bem. O Atlético Goianiense ainda tentou no final, mas não deu. Agora tem que destacar o seguinte também, Renato Augusto deu 3 assistências no jogo. Sim. O Renato Augusto, como eu falei naquele último jogo contra o Flamengo e Corinthians, no Maracanã, ele é totalmente o diferencial do meio campo do Corinthians. O Corinthians não tem esse jogador, se não for o Renato Augusto, não tem esse jogador de criação. E ele joga em 90% do time do Brasil. Sim, sem dúvida. Eu acho que hoje ele só não jogaria no Flamengo, dá brigaria ali, mas eu acho que hoje só não jogaria no Flamengo e no Palmeiras, talvez. Acho que o Palmeiras tá tão encaixado que ele seria reserva. Então eu acho que só nesses 2 times que o resto, o Renato Augusto era titular. Então ele é um jogador assim. Tava sendo até quando logo do início do ano que ele veio pro Corinthians, tava se cogitando do Tite chamar ele pra levar pra Copa. Inclusive. Aí eu sou contra. Já fui contra na última Copa. Não, eu acho que o Renato Augusto é um jogadorzaço, não é craque, estaria um bom jogador, mas eu acho ele, desde quando surgiu no Flamengo, assim, na base do Flamengo, ele jogava como um segundo volante, primeiro volante ali, depois, no segundo ano de base do Flamengo, passou para ser o 10, o meia, fez uma Libertadores pelo Flamengo muito boa, que aí o Bayer Leverkusen veio e levou ele, não teve muita sorte na Europa, se contundia demais, mas eu sou fãzaço do futebol do Renato Augusto. Então ele faz totalmente diferença do meio. Eu acho que ele foi o principal assim, jogador. O Yuri Alberto fez 3 gols, vai levar a bola pra casa, pediu música no Fantástico, que foda-se. Mas o grande jogador dessa partida pra mim foi o Renato Augusto. E assim, o Jorginho foi mais do mesmo dos técnicos brasileiros, né, cara? Aquele retranqueiro que fez um resultado jogando em cima do Corinthians no primeiro jogo e fez um resultado em casa. E, porra, aí o cara volta pro segundo jogo da volta com 2-0 e fala, porra, agora eu vou fechar a casinha. E é isso, mas só que... Mas ele ganhou o aperto de mão do Vitor Pereira, porque era o que ele queria. Ele tava sonhando com esse dia, o Jorginho, cara. Porque ele sentiu muita falta da mão do Abel. Ele queria esse aperto de mão amigo, né? Ele é um rapaz carente. Mas eu queria te perguntar, tu que acredita em numerologia, foi o Yuri Alberto ter pego a 9 ou foi ele ter saído da 7 do Luan? Eu acho que foi ele ter saído da 7. Eu acho que tem uma nhaca ali naquela 7. 7 tá complicada, a 7 do Luan tá complicada. Então foi ele ter ido pra 9. Ter largado a 7, na verdade. Sim, mas assim, falando... Que a energia fica. Que a gente falando dessa picuinha do Jorginho, o Jorginho se meteu num rabo que ele não precisava, sabe? Quis justificar dizendo que o Abel foi arrogante porque não apertou a mão dele. No fim das contas, é a mesma coisa que aconteceu com o Mano, com o Renato Gaúcho, com o próprio Felipão, quando o Jorge Jesus chegou, que vinha, agora tudo que é de fora é bom e tal. E eu concordo que houve esse pensamento por parte da diretoria, que choveu de português aqui nesse intervalo de 2 anos, tá de brincadeira. Nem todos são bons e às vezes nem todos se encaixam na proposta. Mas o que o Jorginho fez foi uma dor de cotovelo, cara. Foi um negócio meio ridículo, assim, para um homem da idade dele tratar dessa maneira. Aí depois, no final do jogo, pra tentar tirar essa carga que ele viu que fez besteira, falar, não, veja bem, o Vitor Pereira apertou minha mão, ele é simpático, ele não sei o quê. Gente, ele fala isso porque o Vitor Pereira não tirou o emprego de ninguém, né? Porque o Jorge Jesus, por exemplo, quando ele chegou, demitiu os 3, 4 técnicos depois de derrota pro Flamengo, inclusive o próprio Mano Menezes no Palmeiras, caiu depois de uma derrota pro Jorge Jesus. O Abel tá passando o rodo, tá mostrando um bom futebol, e esse terceira temporada dele, né? Não terceiro ano, ele tá mostrando um futebol que ele não havia mostrado. E isso tá ligando o alerta porque, cara, o Jorginho é mais velho que Abel. O que o Jorginho fez que inovou alguma coisa no tempo dele de técnico? Nada. O que de marcante o Jorginho tem? Nada. E eu vou falar, para não dizer que é porque ele tá no Atlético Goianiense. Gente, o próprio Dorival. O Dorival hoje tá num dos maiores clubes do Brasil, que é o Flamengo. Que tá disputando todos os títulos possíveis hoje, nacionais e internacionais, que o time brasileiro pode disputar. O Dorival tem uma Copa do Brasil na carreira. Ele está alçado
a técnico de um dos maiores times do Brasil. Não estou, eu acho o Dorival um bom técnico. Mas ele não conquistou nada na carreira. Ele é chamado pra apagar fogo, né? Normalmente quando ele é chamado é pra livrar de rebaixamento, é pra tentar pegar uma vaga na Libertadores. Então ele acalmar elenco. Ele só é chamado nesses momentos normalmente. E assim, ele já fez esse trabalho, o que ele tá falando hoje com o Flamengo, parecido há uns anos atrás. Sim. Eu não tô lembrando se é 2018, acho que é 2018. Que o Flamengo tava mal, foi eliminado da Libertadores, estava fora do G4. E aí, quando ele foi eliminado da Libertadores, chamaram o Dorival, ele acertou o time, ajustou o time, e aí botou o time no G4. E aí veio 2019 e o Flamengo não renovou com ele. Mas esse ano eu acho que é diferente. Se ele ganha, sei lá, uma Libertadores ou Copa do Brasil, ou só a Libertadores, ou Copa do Brasil, Brasileirão, não sei. Se ele ganhar 1, 2 campeonatos, eu tenho certeza que o Flamengo renova. Sim, acho que sim também. E acho que tem potencial pra ganhar. Mas que a gente falando, ele pode triplicar, porque, pô, ele tem um Paulista e uma Copa do Brasil, lá, com o Santos, quando ele treinar. Ele pode triplicar o número de títulos relevantes que ele tem. Se a gente for para pensar, o Rogério Ceni começou a treinar um tempo desse. Tem um brasileiro, sabe? Tem mais título que ele. Então, tem Recopa brasileiro. Tem Copa do Nordeste, Carioca. Enfim, eu não considero tantos jogos, mas o Rogério Ceni, em pouco tempo, ele conseguiu criar títulos. Óbvio que ele vai para times grandes, isso também pesa. Mas o Dorival, que eu falei, ele não tem esse histórico. E eu acho que isso dói. Porque o Jorginho não vai ganhar nenhum título com o Atlético Goianiense. Tem a Sul-Americana ali e o São Paulo a gente já vai comentar. Mas acho que não vai chegar muito longe pela própria mentalidade. Essa discussão que ele criou mostra a mentalidade que o técnico brasileiro tem. Em vez de estar olhando aqui para o que ele está treinando, desvaloriza, né? Que esse discursinho também eu acho horroroso. Queria ver jogar aqui com o Atlético Goianiense, que eu detesto, cara, também de boeiro. Ah, jogar na Premier League é fácil, quero ver jogar em campo esburacado. Ninguém tem que jogar em campo esburacado, irmão. Sabe? É tipo dizer, não, pô, é fácil dirigir um carro de Fórmula 1. Pega um Unozinho com o motor todo quebrado. Não, cara, não é pra dirigir assim, não é pra jogar em campo esburacado. Você tem que jogar num campo decente, você tem que jogar com condições decentes. A adversidade pode se apresentar e você tem que saber lidar com ela. Mas ela não pode ser a regra. Sabe? A adversidade é você valorizar o ruim. Sabe? E ele desvalorizou o Atlético Goianiense. Sabe? Ele não exaltou um time que, modesto como tá numa semifinal de Sul-Americana, sabe, com chances reais de chegar à final. E, em vez disso, ele diminui o time porque ele ficou chateado com o Abel. É esse um negócio que não me desce, sabe? Eu prefiro nem falar muito sobre isso, porque eu acho que o futebol, quando ele vai pro bastidor e quando ele vai pra relação dos técnicos que sai do extracampo, assim, que passa as 4 linhas, eu acho que já que fala muito do pessoal. E a gente tem certas coisas que a gente não sabe no futebol. Sim. As coisas que acontecem nos bastidores não chega para quem tá na mídia, não chega para quem busca informação. É meio que só quem sei lá, quem tem acesso às áreas VIPs, quem tem acesso ao dia a dia, ao dia a dia treino do clube, às pessoas do clube. Então, eu não gosto muito de falar porque talvez tenha alguma coisa que a gente não saiba, né? Então eu fico meio me abstendo assim de falar, mas de fora olhando parece que o Jorginho foi um problema de ego mesmo, assim, a questão do ego que é massageado muito para os técnicos estrangeiros que vêm no Brasil, e os técnicos brasileiros ficam, digamos assim, a Deus dará, e sendo criticados, assim como a gente critica muito técnico brasileiro aqui. A gente, por exemplo, exemplos Filipão, Abel Braga, o próprio Jorginho. Então, e o Rogério Ceni, como foi nesse jogo do América Mineiro agora. Então, por exemplo, e já puxando esse laço assim, do Rogério Ceni e começar a comentar com esse jogo do América Mineiro e São Paulo, tem um negócio do Guardiola que eu gosto muito de lembrar. Teve um jogo, se eu não me engano, foi na temporada passada ou na temporada retrasada, que é expulso um jogador do City e ele, mesmo com um a menos, ele tira um zagueiro e pressiona o Everton. E mesmo com um a menos, ele ainda consegue um empate. E pressionou e quase virou o jogo no final. Já o Rogério Ceni ontem, um jogador foi expulso, ele recua o time inteiro, chama o América Mineiro pra dentro do campo. O América Mineiro só não virou o jogo por conta de limitação. Perderam gols feitos, né?
O América perdeu uns gols feitos ali, então por isso o jogo não foi pra pênalti, não teve um outro rumo. Porque o São Paulo fez 2 gols no começo com o Luciano, muitos gols inclusive, um de fora da área, onde eu achei que o Cavicchioli demorou pra cair demais. E depois um que a bola é rifada pra frente, o Caleri consegue um desvio, o Luciano pega, dribla o Maidana, aquele mesmo que bateu aquele pênalti lá no Morumbi, né? E aí dribla fácil, bate até com um lado não é bom dele, puxou pra direita, bateu de direita, Cavicchioli pra um lado e a bola pro outro. Então o São Paulo fez um excelente jogo ali até os 30 minutos do primeiro tempo. Sim. O jogo assim, mas o jogo assim, eu vi o São Paulo jogadores muito distantes, assim, a gente vê o Igor Gomes tentando correr, fazer o box to box, né? Mas tu não consegue ver o São Paulo um time encaixado, ainda é muito assim, chutam e se virem pra ir. E o pior é que ele não mantém isso durante o jogo todo, é o que tu falou, tipo, ele abriu 2-0 e parece que o São Paulo ativou muito assim, tá bom. Acabou o jogo, não vai ter mais nada. E o América que jogou, cara, e foi um jogo bem horroroso, inclusive, Foi um jogo difícil de assistir, a gente tava assistindo aqui, cara, eu acho que o Rogério Ceni ele consegue tirar um suco ali, que eu acho esse elenco do São Paulo mediano para baixo também, mas eu não entendo essa visão, justamente por ser um elenco mediano para baixo, de tomar jogo como garantido. Porque assim, você permitiu ao América, depois dos 30 do primeiro tempo em diante, de pressionar. Foi o América martelando e o segundo tempo o São Paulo dá uma despertada, tem mais contra-ataque, mas o São Paulo aceitou, cara. Aceitou o jogo do América e quase vai pros pênaltis. Eu acho que ia pra pênalti. Quando a gente vê, tipo, olhando o enredo do jogo, como o histórico do São Paulo em Copa do Brasil, a gente já fala assim, porra, é o cenário que tem acontecido nos últimos anos com o São Paulo e que vai acontecer de novo, vai sofrer a virada, vai perder os pênaltis, vai ser desclassificado e mais uma vez, e mais dessa vez ele não foi desclassificado, mas jogou um futebol feio, por mais que tenha um a menos. Eu acredito que o futebol hoje é muito físico, né? Ocupação de espaço, os campos parecem estar menores, mas são jogadores que conseguem fazer quilômetros maiores cada vez mais de uma ocupação melhor de espaço, né? Exatamente. Então, mas tu consegue jogar. Sim. Né? A gente vê times que conseguem jogar, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar de Guardiola. Ah, mas o Guardiola tem, sei lá, tem De Bruyne, mas o De Bruyne não é um jogador de velocidade que vai fazer box to box. Então, tipo assim, é ocupação de espaço mesmo. Sim. Tipo assim, quando tá com a menos, vai ter sempre, o teu jogador vai ter que fazer a função de 2. E não é só um, são todos. Porque ele vai ter que sempre tentar ocupar 2 espaços. Então, o futebol, ele virou isso. E o futebol brasileiro não... Ainda assim, a gente compara muito o futebol daqui da região norte, do futebol paraense, com o futebol brasileiro. Mas essa mesma comparação ela é feita do futebol brasileiro com o futebol europeu. Então a gente ainda está atrás do futebol europeu, mas isso é só questão de mentalidade. Não é igual o futebol paraense com o futebol da Série A. O futebol paraense não é só questão de mentalidade. É questão de financeira, questão de mentalidade, questão estrutural. Os gramados são horríveis, como ele acabou de falar aqui. Não é porque o gramado é horrível que tu tem que se prevalecer de jogar em casa e trazer um adversário que está acostumado a jogar em tapete, jogar com grama baixa, que vai ter dor de cabeça. Pô, tem que ser dor de cabeça porque a pressão da torcida, porque o teu time vai pra cima, porque tu vai sufocar o adversário, não porque ele não vai saber jogar num gramado ruim, porra. Exato. Não é isso. O futebol não é isso. O futebol foi feito para ser jogado em gramado bom e tu conseguir desfrutar, mostrar técnica, mostrar a habilidade, mostrar que tu teve um treinamento ali na semana, construir jogadas. Tem um lance que o Klopp sofreu um gol na Premier League, que o cara recebe na direita, o lateral passa por trás, ele dá no lateral, o lateral cruza por baixo, faz o gol, o atacante, e ele olhou pro outro técnico e falou assim, olha, os parabéns, jogada muito boa. E o que aconteceu? Ele copiou essa jogada no próximo jogo. Ele fez a mesma jogada do gol que ele sofreu. Então, tipo, o futebol ele é isso. E o outro técnico deve ter ficado feliz que ele apertou a mão do Klopp. Exatamente. Né? Isso então, é muito tipo importante assim, no futebol. O Klopp olhou pra ele e falou, os parabéns. Aí na saída do primeiro tempo ele foi lá, apertou a mão e tal. Então, tipo, o futebol é isso. Tu tem que dar um campo hábil pro futebol ser bem jogado. Não adianta tu fazer por exemplo, aqui, quando começa o paraense é meio que inverno. É um lamaçal, e chuta, a bola para.
e o jogo vira só chutão pra frente, quem ganha a bola lá em cima vai chutar no gol. É várzea total aqui. Então, eu acho que no futebol brasileiro ainda tem essa mentalidade assim de... Mas com relação ao europeu, muito atrasada, assim, de querer achar que não trabalhar ainda com muita ocupação de espaço, achar que perder um homem, então tem que recuar. Eu acho que tudo é imposição, é psicológico, a gente ainda tem essa mentalidade muito diferente. Sim. E com isso definido, a gente tem os 4 semifinalistas da Copa do Brasil, que é São Paulo, Corinthians, Fluminense e Flamengo. E a gente tem o São Paulo e o Flamengo fazendo o primeiro jogo no dia 24 no Morumbi e o jogo de volta no dia 14 já de setembro no Maracanã. Já Fluminense e Corinthians, o primeiro jogo é no Maracanã e o segundo é na Neoquímica Arena, nas mesmas datas. 2 jogos bons. Eu acho que vai ser 2 jogos muito duros. Eu acho que o Fluminense vai ser o jogo mais equilibrado dessa semifinal, vai ser Fluminense e Corinthians. Os dois times, o Fluminense já vem numa constante muito grande, o Corinthians nessa crescente que ele está agora, depois das eliminações, depois desse jogo contra o Atlético Goianiense, e também decidiu o que ele vai querer no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vem, eu acho até que ele vai poupar esse fim de semana no Brasileiro, o Corinthians, para vir com tudo na quarta-feira na Copa do Brasil. Não sei como o Fluminense faz fazer, porque o Fluminense não tem poupado um time inteiro, ele poupa algumas peças, né? E aí eu acho que o Flamengo, assim, se não acontecer nada, ele atropela os 2 jogos do São Paulo. Tô contigo nessa. Acho que o que vai delimitar muito e que pode deixar o jogo do Fluminense e Corinthians mais interessante é caso o Palmeiras ganhe no final de semana, que eu acho que todo mundo que tá ali abaixo do Palmeiras na tabela vai abrir mão do brasileiro. E pro Fluminense e Corinthians, o que resta é a Copa do Brasil. Os 2 por motivos diferentes, mas os 2 com a mesma ambição e com um nível de futebol parecido, que vai ser um jogo parelho, eu diria, até porque nenhum dos 2, nem o Diniz, nem o Vitor Pereira, tem o perfil de retrancar, jogando em casa. Então acho que vão ser 2 jogos abertos, 2 jogos bons de ver. E eu espero que a gente tenha um bom final de Copa do Brasil. E passando já, que falamos aqui da Copa do Brasil, para o Brasileirão, a gente está aqui pontuando durante todo esse programa a importância dessa rodada. E por que a gente está pontuando a importância dessa rodada? A gente vai ter Palmeiras e Flamengo lá no Allianz, e que vai definir o campeonato, porque o Palmeiras hoje está a 9 pontos do segundo colocado, que é o Flamengo, e é o famoso jogo de 6 pontos, Danilo. Então, se o Flamengo ganhar, o campeonato continua, porque você diminui essa diferença para 6 pontos, que pode ser 6 pontos também para o Corinthians, que pode ser 7 pontos para o Fluminense, e você mantém a esperança de pelo menos 3 times, pode incluir talvez aqui o Atlético Paranaense dessa disputa que está próximo, embora já aumente muito, do título. Porém, se o Flamengo perde, e o Flamengo está entre jogos de Copa do Brasil e ainda tem a semifinal da Libertadores mais lá para frente, você abre 12 pontos de vantagem e, cara, pode continuar 9 pro Corinthians, mas fica muito distante. A gente comentou aqui no programa passado, são pouquíssimos times que podem jogar essa dificuldade pro Palmeiras. E o Abel tem essa questão brasileira, né? Desde que ele chegou, só joga Copa, não ganha brasileiro, então é um título que ele não tem. Eu acho que todos os olhos vão estar ligados, mesmo de quem não torce, para Palmeiras e Flamengo, porque talvez o campeonato fique até sem graça depois desse jogo, né? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o campeonato acaba domingo. Acho que acaba domingo. Eu acho que o Palmeiras vem uma semana descansada, vem com a bateria 101% carregada, e o Flamengo ainda está dividido entre as Copas, né? E fez um jogo desgastante agora contra o Atlético Paranaense na quarta-feira da Copa do Brasil. Ele vai tentar mesclar ali um pouco de reserva com titular. Eu acredito que o Dorival vai fazer isso para tentar buscar. Mas o Palmeiras, eu acho que ele vem 100% ligado, e eu acho que ele vai querer destruir esse campeonato agora nesse fim de semana. E eu acho que ganha, mas... E acho que acaba o Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, a thumb... Olha, anota aí. Segunda-feira, a thumb do vídeo vai ser o seguinte: Palmeiras campeão 2022. Anota. Eu acho que é isso, né, pra rodada do Brasileiro, assim, de destaque, né? Então, a gente vai comentar, tipo, o Atlético Mineiro, que não tem mais nada pra fazer esse ano, vai jogar com o Goiás em casa. O Fluminense, a gente tem que saber se vai jogar
com Curitiba com time reserva, Embora misto. que com o time reserva ainda dê Ainda pra daí ganhar no do Curitiba, Curitiba, né? Aí aquele jogão da rodada Juventude e Botafogo, que vai ser um jogo muito bom pro Pita fazer gol. Aí vem Palmeiras e Flamengo, que a gente acabou de comentar, Bragantino e Ceará. Ceará que tava tirando sarro do Fortaleza, agora o Fortaleza tá só um pontinho atrás do Ceará. Então que o Ceará vai ter que correr atrás e o Bragantino tá lá embaixo, vai tentar buscar o G4 ali, Libertadores Sul-Americano, alguma coisa, que esse ano como um ano de muita oscilação. Mas eu gosto do Bragantino, que eu vi até uma entrevista esses dias que, tipo assim, o desempenho técnico não é problema pro time do Bragantino. Por isso que o Barbieri, né, tá lá. Porque eles estão preocupados com finanças ainda no momento. Então, tipo... Clube empresa, né, cara? Então eles mantêm o treinador porque tá tudo certo, o salário tá tudo pago, ninguém deve ninguém. Aí Fortaleza e Corinthians, eu acredito que o Fortaleza vai jogar pra vencer, vai pra cima do Corinthians. Do Corinthians a gente não sabe que time que vai jogar. Vai depender, porque o jogo é 6 horas, ou seja, eles vão entrar em campo já sabendo o resultado de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que o resultado vai influenciar. Se o Palmeiras ganhar, acho que o Corinthians dá uma livrada, tá jogando na casa do adversário. O Fortaleza tá jogando com tudo pra se livrar e se afastar cada vez mais do rebaixamento, né? A gente falou que ele tinha que fazer um segundo turno quase perfeito, está montando esse segundo turno. Eu acho que o Corinthians vai jogar pra cima se o Flamengo ganhar. Se for empate ou vitória do Palmeiras, o Corinthians entra misto e vai aceitar o jogo que o Fortaleza impor. Aí depois vem Atlético Goianiense e Cuiabá. Clássico do Centro-Oeste brasileiro. 0x0 famoso, mas eu acho que o Atlético Goianiense acaba ganhando esse jogo. Aí vem Atlético Paranaense e América Mineiro. O Atlético Paranaense vai querer fazer os seus pontinhos ali pra ficar no G4. Será que ele vai se defender, botar 3 zagueiros, 3 volantes? Jogando com o América Mineiro de Wellington Paulista, o homem que cobra o pênalti mais esquisito do Brasil. E... Sansão, né? Mas eu acho que o São Paulo vai com um time completamente reserva. E o Santos vai querer tirar também, que o Santos tá uma draga que, meu Deus do céu. Depois jogo de 2 times assim que... Jesus... Avaí e Inter, cara. Avaí e Inter. Esse é o jogo que, se você odeia uma pessoa, você diz pra ela assistir esse jogo. Ou então Juventude e Botafogo. Esse eu acho que... pode também pedir pra... Tipo assim, tá com raiva da pessoa, tá com algum problema, manda 2 links pra ela. O link daqui do podcast. Isso. E o segundo link tu manda do Juventude e Botafogo. Manda com uma foto do John Textor, assim. Ainda tem o pior. É no Alfredo Jaconi, 11 horas da manhã. Nossa, acordar no domingão, assim, pra ver. Domingo, 11 horas da manhã. Pode mandar. Que delícia. E com esse show de bola que deve ser esse jogo, a gente encerra mais um Porquê Valdemar. Lembrando que a gente tá aqui no YouTube, tem corte direto, a gente solta aqui dos materiais que a gente tá falando. Tem as nossas redes sociais embaixo. Pode falar, a gente não liga não. Tudo. E aí também que a gente tá em todos os agregadores de podcast. Então se você quiser ouvir só o áudio, tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todos esses. É só você procurar Porquê Valdemar, ver esses 2 rostinhos bonitos. E até a próxima. Até a próxima, rapaziada. Tamo junto.